De volta com Saúde em Dia e vamos falar de um assunto especial. Você sabe o que é implante dental? Sobre o assunto eu converso com o cirurgião implantodontista, Dr. Khalil Kirsten. Doutor, para a gente começar, o que vem a ser o implante dental? Implante dental, na verdade, nada mais é do que uma raiz artificial, uma raiz de titânio, onde nós vamos substituir as funções e as estéticas que os dentes deixaram para trás. E quem deve fazer? Quem deve, para quem que é indicado? Totalmente perdas de dente total ou alguns dentes? A indicação é sempre para o paciente que perdeu um ou mais dentes, né? O portador de prótese total, o portador de ponte móvel, aquele paciente que sofreu um acidente há muito tempo atrás e usa uma ponte móvel, pivôs mal adaptados, onde as raízes desses pivôs estejam doentes. Então, assim, todo paciente que tem a possibilidade de tirar uma raiz ruim ou ter a falta e ausência de dentes na região e ter a possibilidade óssea em quantidade e qualidade, esse paciente é indicado para implantodontia. E existe alguma contraindicação? Sim, algumas contraindicações, principalmente na questão de saúde geral, onde pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes safenados sem controle, o diabético não controlado, é claro, né? Porque o paciente diabético controlado, ele não tem problema nenhum em fazer a cirurgia. Bem como pacientes que estão em fase de tratamento de câncer, por exemplo, os pacientes que estão fazendo quimioterapia e radioterapia. Agora, doutor, a pessoa tem uma segurança? Porque é comum algumas pessoas assim, eu ponho dentadura, mas a dentadura não me dá segurança na hora da mastigação, ou tem medo de tossir e acha que fica aparente. Para as pessoas que estão olhando, nossa, acho que é dentadura. No caso do implante, primeira pergunta, a pessoa que olhar o sorriso, os dentes daquela pessoa, vai notar que é um implante? Difícil, principalmente quando a implantodontia é levada de forma séria por especialistas, é difícil que alguém note a presença de uma dentadura, né? A dentadura tem a característica de soltar, ela não fica presa em nada. A implantodontia serve justamente para que a pessoa tenha uma segurança. A prótese fixa será presa, será segura por esses implantes. Então, a característica principal da implantodontia é ter uma segurança social muito melhor do que uma dentadura, por exemplo. Então, aí, na verdade, a pessoa que tiver que fazer uma opção entre a dentadura e o implante, a dentadura não tem nem comparação, né, doutor? Eu não tenho dúvida disso, né? Eu sou protético desde a minha primeira formação, já estou aqui neste mesmo local desde 1980. Então, assim, como primeira formação, sendo protético dentário e depois cirurgião, a gente acabou fazendo muita dentadura. A dentadura, por melhor que ela fique adaptada, ela restringe o paciente, restringe a pessoa na vida social, na vida pessoal. Eu costumo sempre falar o seguinte, que a pessoa se restringe para beijar, para namorar, para ir num baile. Eu tenho pacientes, por exemplo, que fazem o tratamento com implantodontia porque estava no baile e, de repente, foi dar um beijo na esposa e a dentadura caiu. Isso acontece muito e, infelizmente, é uma realidade brasileira. Agora, doutor, a pessoa que fez um implante, ela vai optar por fazer um implante. Do dia que ela veio na sua primeira consulta, em quanto tempo ela já está com os dentes totalmente perfeitos? A questão do dente perfeito, né, e a questão do tempo limita-se muito à quantidade e à qualidade do osso que ainda resta na pessoa. Alguns pacientes podem ser reabilitados até no mesmo dia, outros em 24 horas, outros em 48 horas. E em alguns casos, um pouquinho mais severos, há tratamento até de 1 ano. Depende muito de quanto de osso sobrou e de que qualidade esse osso tem. No caso de uma pessoa que vem a ter, por exemplo, ela só tem 2 dentes na parte inferior e um dente na parte superior. Ela vem para fazer esse implante. É necessário arrancar esses dentes que tem ainda? Normalmente, quando o paciente está nessa situação, ele usa uma ponte móvel superior e uma ponte móvel inferior. Ou aquelas pererequinhas, enfim, próteses normalmente que não são bem esteticamente agradáveis e principalmente em relação à segurança também não são agradáveis. O que acontece? Se esse paciente nos procurou, é porque aquela situação está incomodando ele. Normalmente, sim. Normalmente será feita a exodontia, a remoção desses dentes para que a gente consiga uma estética razoável e uma estética muito melhor do que aqueles têm com as próteses provisórias. Agora, o senhor falou também, no caso das contraindicações, pessoas com diabetes, com hipertensão, elas não podem fazer, mas não existe nenhum tipo de tratamento que possa ser feito para que ela possa fazer o implante?
Sim, sem dúvida, ela pode e deve fazer. A única situação é que nós vamos avaliar, normalmente nós pedimos exames sanguíneos, nós vamos avaliar tecnicamente esse paciente. Se for o caso, indicaremos um médico da especialidade para trabalhar junto com a gente. Então, esse colega, ele vai, junto com a gente, cuidar desse paciente, trazer esse paciente para uma saúde geral, e assim que esse paciente estiver em condições de saúde geral, ele se torna uma pessoa como eu, como você, para entrar em qualquer cirurgia. Agora, é necessário depois um cuidado especial àquela pessoa que fez um implante? Ela vai ter que ter um cuidado a mais com a higiene bucal do que o normal? De forma alguma. Ela vai ter que ter o mesmo cuidado que ela tinha quando tinha todos os dentes, ou que eu tenho, que você tem. Por quê? A implantodontia nada mais é do que devolver os dentes às pessoas que não os têm. A única situação é que as pessoas que não têm dente normalmente escovam esses dentes artificiais na mão. Quando implantadas, elas começam a escovar como eu e como qualquer pessoa. Então, os cuidados normais para a saúde bucal são exatamente iguais a de qualquer pessoa. Sem falar também que a pessoa após o implante, a autoestima melhora 100%, né, doutor? Eu acho que sim, né? Eu acho, na verdade, que uma das maiores grandezas da área que eu escolhi é essa, a de devolver essas pessoas para as condições sociais, para a condição de família, as vovós poderem beijar os netos sem aquela situação constrangedora da dentadura cair, o jovem de 30, 40, 50 anos que perdeu os dentes lá atrás por um acidente, ou seja, por qualquer outro tipo de tratamento, ele voltar a socialmente ser feliz. Eu não tenho dúvida que a implantodontia para esses pacientes é muito importante. Agora, no caso da pessoa que fez o implante, ela pode também voltar, vir a ter cárie? Ela pode ter algum problema também na pessoa que não fez o implante? Não, o implante dentário é caracterizado por raízes biônicas de titânio e coroas de porcelana ou de resina, dependendo do profissional e da escolha do paciente. Esses elementos dificilmente não terão cárie, evidentemente. Porém, existem outros fatores que podem ser agregados à implantodontia, por exemplo, a periimplantite. Se o paciente não cuidar, alguns probleminhas podem ocorrer, principalmente em gengiva e em estrutura óssea que esses implantes estão instalados. Doutor, esses dentes podem vir a ficar amarelos futuramente? Depende do material. Alguns materiais, por exemplo, a porcelana, não. Elas não agregam nenhum tipo de alimento, elas não agregam nenhum tipo de corante. Já alguns acrílicos, sim. Com o passar do tempo, há um desgaste natural em relação à cor e à naturalidade do trabalho que foi feito inicialmente. Então, sim, alguns acrílicos mudam de cor. É um tratamento caro? Já foi um tratamento muito caro. Hoje é um tratamento relativamente barato. Não tão barato quanto todos nós gostaríamos. Mas, na verdade, é um tratamento que os pacientes me passam que a questão do custo-benefício é importantíssima e fundamental. Por quê? Ao devolver os pacientes para a vida social normal, a gente costuma dizer que o preço é bem razoável. Outra situação que eu costumo dar como exemplo é que muitos pacientes, muitas pessoas que usam próteses mal adaptadas, dentaduras e outras pontes, trocam as rodas do carro por 10, 15 mil reais. Um tratamento da implantodontia é difícil, cada caso é muito individual, mas eu tenho a certeza que não é bem próximo disso. O senhor falou que vai uns pinos, né? Não tem como a pessoa sentir isso, a gengiva ficar dolorida, ela está sentindo alguma coisa, ela vai sentir uma diferença? Não só porque ela vai estar com os dentes, mas assim, ela vai sentir alguma coisa de diferente? Negativo. Em nenhum momento o paciente será incomodado com a implantodontia. Por quê? Eu costumo sempre passar para todos os pacientes que a implantodontia trabalha em regiões ósseas. Essas regiões, no trato nervoso, a distância é muito grande. Então, o implantodontista não trabalha em região que tenha nervos, nem deve. A pessoa não pode e não deve sentir dor em nenhum momento do tratamento. Existe a possibilidade de a pessoa que fez ter algum tipo de reação ao material que foi usado? Também não. O titânio que nós usamos, que as empresas usam, né, de implantodontia, são titânios tipo 3 ou tipo 4. São altamente coerentes com a função humana. Doutor, obrigada pela sua participação. Quero contar com o senhor outras vezes aqui para tirar mais dúvidas, para a gente estar falando, explicar melhor, né, sobre o implante dental. Mas como é a sua primeira vez no programa, para o senhor quer estar com a saúde em dia? Estar com a saúde em dia, para mim, é
acreditar muito que existe alguma coisa que nos leva e que nos determina a cada minuto da nossa vida, nos rege e está lá de cima olhando por todos nós. Obrigada mais uma vez e olha, você não deixe de cuidar da sua saúde bucal. Bom, Saúde em Dia fica por aqui. Quer mandar a sua sugestão ou tirar alguma dúvida sobre os temas abordados no programa? Entre em contato com a nossa produção e atenção para o novo telefone que está aparecendo no seu vídeo. Na última semana foi comemorado o Dia do Médico e nessa semana comemora-se o Dia do Dentista. Então, Saúde em Dia deixa um abraço especial a todos aqueles profissionais que ajudam a fazer o Saúde em Dia. A todos os médicos e dentistas, parabéns pelo dia. Na próxima semana te espero para mais um Saúde em Dia. Até lá!